Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir manifestar a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua direção por meio dessa palavra. Que ela possa trazer conforto e que ela possa trazer também ânimo aos corações. E que ele possa falar ao íntimo do nosso coração. Vamos lá? Vamos para a nossa breve conversa? E o texto hoje para a nossa breve conversa encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês capítulo 6, a partir do verso 5. Diz assim: Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não morrerá. A morte já não tem mais poder nenhum sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado, mas agora que ele vive é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-nos mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. A Epístola de Paulo aos Romanos, ela comunica a forma como nós somos salvos, por meio da fé e não por meio das ações. Embora haja uma dificuldade muito grande em entender isso, Paulo estava escrevendo a uma igreja que estava dividida justamente pelos falsos ensinos. E entender essa situação traz para nós uma direção daquilo que deve ser feito. Nós realmente nunca mereceremos a graça de Deus. Ela é algo que é totalmente gratuita e merecida, e jamais poderemos comprar o seu favor. Não podemos, através da oração, dirigir os passos de Deus, mas podemos nos submeter a ele para que ele possa nos conduzir a um propósito qual nos dará vida, e vida plena, feliz. E é isso que Paulo está tentando explicar aos romanos nessa passagem. Gostaria de trazer ela humildemente para vocês. Fala assim: uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Irmãos, isso está falando de um processo de semelhança. Olha, está falando de identidade. A narração da história de Jesus, ela traz justamente identificação com a nossa. E toda vez que nós buscamos Jesus, irmãos, é porque alguma coisa em nossa vida pareceu realmente perdido, sem solução. Muitas vezes pensamos em desistir. Muitas pessoas aqui, que eu creio que prego, chegaram à beira do precipício. E na beira do precipício, todos pensam em suicídio. E eu não julgo você, meu irmão. Eu não julgo você, minha irmã. Já pensei várias vezes. Quem vos fala é um homem que passou por 3 overdoses, que enfrentou a morte de frente. E muitas vezes a gente vai enfrentar a morte, resultado do nosso pecado, resultado da destruição, resultado das nossas más escolhas, dos nossos muitos passos errados. E agora precisamos entender que há um caminho de cruz a ser assemelhado. E é justamente isso que está falando. Por quê? Esses muitos pecados, eles trazem culpa e condenação para nós. Então, na história de Jesus, nós conseguimos entender que mesmo diante a nossa caminhada, que foi sem futuro, e quando eu falo sem futuro é porque nos levará à morte, e até mesmo uma morte eterna, precisaremos entender que identificamos com Jesus, poderemos nos assemelhar à sua ressurreição também. Ou seja, ainda há esperança. Em Marcos 9, 23, aquele homem sem perspectiva para o seu filho, ele fala assim: se podes, cura meu filho. 22 fala, no 23 Jesus fala: se eu posso, tudo é possível ao que crê. E tudo é possível ao que crer, meu irmão, desde que nós coloquemos a nossa fé em ação. E é justamente transformar aquilo que é um sentimento
em determinado momento em atitudes. Por isso Paulo fala: sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e deixássemos de ser escravos. Muitas pessoas ainda, irmão, mesmo depois de ter aceitado Jesus, vivem como se fossem escravos. Vivem amarrados, presos aos seus Golias internos, aos seus medos, às suas angústias e às suas atitudes. Porque a culpa e o sentimento de decepção e fracasso em determinada realidade, em determinada situação em que se desenvolveu em suas vidas, tomam conta do coração. E esse é o efeito do pecado em nós. A consciência de culpa e fracasso, elas perdem o efeito a partir do momento que nós crucificamos a nossa vida com Cristo. E o que é a crucificação, Alisson? A crucificação foi a condenação de Jesus. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Precisamos entregar literalmente para ele. E é nesse momento que nós percebemos que ele tem o poder. Por quê? Em João 1:29, o próprio João Batista dá testemunho dele, fala: eis aí que vem o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Irmãos, ele não simplesmente apaga ou nos justifica toda a nossa vida passada, presente e futuro. Ele tira de dentro de nós. Porque se o pecado ainda estiver de dentro de nós, irmãos, a consciência de culpa, de fracasso, de decepção, medos, inseguranças e todos os sentimentos ruins que advêm do nosso pecado ainda estarão ali presentes. Logicamente, a nossa carne ainda é pecaminosa, mas é possível, pelo poder de Jesus Cristo, viver sem o efeito dessa culpa e desse fracasso. Aí há um lugar além dos nossos medos. Há um lugar aonde a vida seja leve. Há um lugar aonde nós não tenhamos mais medo de cair. Há um lugar aonde os nossos pés não toquem ao chão. Um lugar do outro lado do mar, do outro lado do rio. A palavra continua falando assim, ó: pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Quando morremos, irmão. E quando é um advérbio de tempo. Muitas pessoas, irmãos, dizem estar andando com Cristo, mas de fato não entregaram verdadeiramente. Muitas pessoas dizem crer em sua palavra, mas eu posso falar que creio e de fato não creio. Eu posso dar glória a Deus e aleluia, irmão, mas o meu coração ainda está entristecido e não senti a alegria. Por quê? É a decisão, irmão, de se entregar verdadeiramente que produz o efeito de liberdade. Eu quero repetir isso. É a decisão de se entregar verdadeiramente que produz o efeito de liberdade. Eu uso muito essa frase com vocês em minhas ministrações. O futuro está no seu livre-arbítrio. Use-o. E é uma decisão de Deus o nosso livre-arbítrio. É uma decisão de Deus nos conceder o livre-arbítrio. Nós vemos isso em toda a criação. Nenhum ser criado tem o poder de livre-arbítrio. Tem o poder de dirigir os seus passos. Somente ele. E para que a liberdade alcance o nosso coração, precisamos entender quem é que foi os nossos passos no chão, quando nós ainda não sabíamos para onde nós caminhávamos. A humanidade caminha a passos largos, irmão, mas elas nem sabem para onde vai. Ela caminha apressada, correndo atrás de coisas efêmeras, quando o que nós precisamos, na verdade, é de eternidade. A eternidade que somente Jesus Cristo dá. Porque morremos com Cristo, mas fomos libertos do poder do pecado. E do poder, irmão, do poder fala do efeito. Olha, João 8, Jesus dialogava ali. Eu quero ler o versículo 31 e 32. Fala assim, ó: e Jesus falou aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos. E eu quero pegar essa parte. Verdadeiramente meus discípulos. Porque quem é que é salvo, irmão? É quem é que nasce de novo, quem se torna discípulo. Se permanecerem na minha palavra. E há aqui um processo de continuidade. No versículo 32 é o versículo famoso: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de quem, meu irmão? A verdade de quem somos nós.
Pecadores, porque no que advém, no que provém daquela conversa, ou aquelas pessoas que conversam com Jesus, os israelitas, ele fala assim: mas nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos, nunca fomos escravos de nenhum homem na terra. E Jesus fala: vocês são escravos do pecado, todo aquele que peca é escravo do pecado. E muitas vezes nós nos deparamos com essa luta em nossa vida, irmãos. São atitudes, comportamentos que nos aprisionam ao medo, à insegurança, que tornam ciclos repetitivos. E muitas vezes esses ciclos repetitivos nos levam ao lugar de frustração, de fracasso, de decepção. A um lugar onde justamente aquele sentimento nos aprisiona. Mas precisamos correr atrás da verdade de quem nós somos e do projeto de Deus que Deus tem para a nossa vida. Somente essa verdade poderá te libertar. Paulo continua descrevendo para os romanos, ele fala, então, uma vez que morremos com Cristo, cremos, e aqui ele usa esse verbo, cremos que também com ele viveremos. Por quê, irmão? Ele vai falar na frente, por causa da ressurreição, e esse é o fundamento poderoso que carrega o estilo de vida cristão. Jesus Cristo, o Deus encarnado, a palavra que criou todas as coisas, se fez carne, se fez um de nós, humildemente, nos serviu, por meio da sua obra da cruz, viveu aqui, desfazendo as obras do diabo, morreu, é verdade, mas ressuscitou no terceiro dia. A morte não tem poder. Você acha mesmo de fato que o seu problema é um problema muito grande para Jesus Cristo de Nazaré? O Rei dos Reis, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de todo o tempo e que tem o controle de tudo, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz como lhe agrada, aquele que tudo é. Ele é. Ele é. Precisamos compreender isso. Ele é, irmão. Então, quando nós entendemos quem nós somos e entendemos quem Ele é, se aceitarmos o limite, meu irmão, a liberdade irá chegar. Eu quero repetir isso. Se aceitarmos o limite, a liberdade irá chegar, porque nós começamos a crer não em nós mesmos mais. Cremos que também com Ele viveremos. Cremos que fomos chamados para algo e que é Ele que cuida de nós. Eu gosto quando ali em João 9:1 Ele cura aquele cego de nascença. A palavra fala no versículo 1 que Jesus já ouvia quando ele ainda era cego. E isso é nós, na nossa vida, meu irmão, na nossa vida de cegueira espiritual por causa do pecado. Deus já nos via muito antes de nós o vermos. Quem aqui sabe, muito assim como eu, e aqui eu falo de mim mesmo, irmãos, as palavras que eu trago para vocês, irmãos, ela passa em mim primeiro. Os dois ouvidos que estão mais perto da boca, justamente a mim, são palavras que o Senhor trazem a mim, que eu trago a vocês. E eu gosto daquela, porque eu, fui atrás de Jesus quando algo muito ruim aconteceu na minha vida, e foi justamente o problema das drogas, que advém de outros problemas anteriores que tiveram origem lá na construção da minha família, e isso vai se tornando aquela bola de neve que vai crescendo e crescendo e a gente não percebe. Por exemplo, eu vou falar para vocês, a minha mãe jamais achou que teria um filho drogado em casa, e nós não percebemos quando nós estamos ali naquela ação de pecar, que aquilo pode acontecer em nossa casa, até que a morte chegue. E é muito assim, irmão. Por exemplo, eu no caso pensando que a minha esposa vai sair com uma lingerie e voltar com outra. Eu não penso que estou paquerando com uma menina que quando eu vou passar na porta da casa dela, eu vejo ela entrando com uma sainha, ou saindo com uma sainha alaranjada dentro de um carro com outro homem. Eu não creio que eu vou chegar em casa e pegar o meu marido na cama com outra mulher. E às vezes até creio que vou perdoar, mas sinto dor, porque toda vez que ele desliga o telefone e desaparece, aqueles gatilhos são acionados dentro do meu coração. Sabe, eu avisei para minha filha, não saia com esse rapaz. E aí até a gente vê o corpo dela esmagado, porque ela saiu
pro último assalto com aquele cara na garupa da Tiger e a gente vê ali o corpo dela estirado no chão. Se eu pudesse semear o meu futuro, se eu pudesse semear o meu futuro. E aí, quando nós olhamos de repente, precisamos entender que precisamos semear o nosso futuro para não chegar na porta de casa ou passar e ver o corpo de alguém que nós amamos baleado, sangrando na calçada, cheio de furo. E essa é uma realidade que precisamos despertar. Então, nesse momento, irmãos, é nesse momento que a convicção toma. Ele fala, temos certeza disso, pois, versículo 9, temos certeza disso, pois Cristo foi a ressurreição dos mortos e não morrerá. A morte já não tem nenhum poder. E aí percebemos que precisamos aceitar os nossos limites. Na minha vida foi assim. Eu comecei a caminhar, aceitei Jesus e percebi que achei que todos os meus problemas tinham acabado. Temos essa ilusão, que Jesus é o gênio da lâmpada, que ele vem só para resolver o problema, como se fosse um band-aid para aquilo que está sangrando, uma cura paliativa. Não, ele vem para resolver o problema inteiro. Então a convicção começa a tomar conta do nosso ser de Jesus Cristo. Deixa de ser um Jesus histórico ou apenas um Jesus que é um gênio da lâmpada, ou então até um Jesus das bênçãos, mas nós sabemos que ele é o Jesus da nossa vida. A convicção começa a tomar conta do nosso ser e entra em nós propósito. E o Espírito de vida, que é o Espírito de Cristo, nós percebemos que precisamos dele. E é nesse momento, quando o Espírito Santo entra em nosso coração, e quando ele entra, olha, como somos batizados. Primeiro, ele nos acompanha até limpar toda a casa. E por isso, Filipenses 1, versículo 6, Paulo fala, estou convencido que aquele que começou a boa obra em nossa vida, terminará até a vinda de Cristo Jesus, porque não se trata da força que nós fazemos. E aí nós percebemos que nós não merecemos mesmo a graça. Não se trata da força que nós merecemos, mas sim da força de Cristo em nos segurar junto a Ele. Essa convicção ela toma conta do nosso ser pelo Espírito Santo. E durante essa caminhada, eternidade vai sendo plantada em nosso coração através de suas promessas, através de palavras que acendem a chama da fé e da esperança. E a fé e a esperança nos trouxeram até aqui. As nossas lágrimas lavaram a nossa alma e as nossas fraquezas. O nosso coração petrificado pelas pancadas da vida começam a resistir. Nós percebemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E nos tornamos resistentes às dores do mundo, resistentes às pancadas da vida. Com uma capacidade enorme de se levantar. Resiliência. Força, poder, honra, glória. Força, poder, honra, glória. Não nos curvamos mais à dor. Não nos curvamos mais à norte. 1 Coríntios capítulo 15, 26. E o último inimigo aniquilado será a morte. Agora, qual é o propósito dessa morte que veio? Essa parte ruim, irmão, é justamente glorificar a Deus. Primeiro, Deus nos deixa, irmão, passar por uma colheita maldita. Para quê? Para que nós venhamos a valorizar a colheita do Espírito. Uma colheita boa, porque quem passa pelo inverno valoriza os dias de verão, e quem passa pelo dia de verão valoriza os dias de vida. Quem passa pelo deserto valoriza a terra prometida. Quem passa pela ausência valoriza a presença. Quantas pessoas têm vivido aqui um tempo em que um abraço faz muita falta? Saudade é um zagueiro que bate forte no peito. E se nós sentimos saudade hoje é porque o ontem valeu a pena. Mas no versículo 10 o Paulo fala, quando ele morreu foi de uma vez por todas. E assim será na nossa vida. Eu sei que Deus está matando pessoas aqui, vai matar egos, conceitos. Seja morto, irmão, em nome de Jesus. É isso mesmo que você está ouvindo, seja morto. Em nome de Jesus, seja morto para o seu próprio ego, seja morto para o seu próprio propósito, seja morto, minha irmã, para a sua própria vida, que está te levando à escravidão. Porque ele fala assim, mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. E aí nós precisamos entender, irmão, que o propósito da morte é para glorificar a Deus.
Não é para glorificar os nossos desejos. Não é para glorificar a minha vida. Não é para me tornar famosinho. Não é para me tornar... Não, não. Há um nome. Há um nome. Sobre todo nome. E esse nome foi o que conseguiu vencer, irmão. O propósito da morte é justamente glorificar a vida. Eu gosto, sabe, justamente de João, o milagre de Lázaro. João capítulo 11 mostra para nós o que Jesus fez. Irmão, aquele homem estava doente. Jesus deliberadamente esperou mais alguns dias para que ele morresse. E a palavra fala que Jesus amava Marta, Maria e João. Marta, Maria e Lázaro, amava, e Jesus te ama, meu irmão. O que está acontecendo na sua vida, ele não perdeu o controle. Amava, mas quando ele ouviu a notícia, e ali estava falando de pessoas que oram, de uma vida de oração, e a dificuldade do crente hoje em dia é essa, irmão. Manter uma vida, um devocional, oração, palavra, jejum, coisas que alimentam o seu espírito e matam a sua carne de fome, para que a sua fé leve a um lugar de vitória. Muitos não oram, irmão. A maioria não ora. A maioria não lê a Bíblia. A maioria, sabe, se apega justamente, e nada contra, irmão, porque eu também me alimento das pregações. Mas é necessário que nós tenhamos uma vida particular com Deus, personalizada, para que o milagre de fato venha se concretizar. Olha, Paulo fala assim, em determinado momento, se de fato morremos, de fato, ou seja, se verdadeiramente morremos, e foi o que aconteceu com ele. Ele fala assim, mas quando Jesus ouviu isso, João capítulo 11, versículo 4, disse, o propósito da doença dele não é a morte, mas a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença. Então tudo que você está passando, meu irmão, tudo que você está passando, minha irmã, tem um propósito, glorificar a Deus. E quando o entendimento disso vem, o que acontece, irmão? Descobrimos vida, e é o que acontece no versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivos para Deus. Só tem um propósito de Deus te devolver vida, irmão: viver para Ele. Descobre vida quem encontra graça, quem sabe que não merece, quem sabe de fato quem de fato é, e quem de fato é Jesus. Quem tem a capacidade de olhar para si mesmo. Descobre vida, meu irmão. Quem encontra graça, e merecida e gratuita, e merecida e maravilhosa graça, que nos dá o poder de viver felizes, mesmo diante as circunstâncias adversas dessa vida, que nos fortalece, que sabe que Ele é a fonte. Olha, 2 Coríntios, quero ler com vocês esse versículo, capítulo 5, versículo 21, entendemos quem é Jesus. Fala assim: aquele que não conheceu o pecado, não cometeu nada, santo, o fez pecado por nós, se anulou por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E quando esse entendimento alcança o coração, irmão, vemos que a liberdade chega de fato. E quero terminar com vocês justamente para que nós venhamos a alcançar esse lugar aonde o entendimento da necessidade do Criador está conosco em todo o tempo, e de se relacionar com Ele de forma verdadeira e sincera, promove esse bem-estar, o verdadeiro eirene, shari. A palavra em graça no grego, que Paulo refere-se aqui, escreve-se chará, mas a sua raiz significa shari. Chará, graça, shari, alegria. Graça e alegria, o perfeito bem-estar, o eirene de Deus esteja com vocês. Em Isaías 61, versículo 2 diz: Ele me enviou para anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça, e também o dia da vingança do nosso Deus. Ele me enviou para consolar os que choram, e dar a todos os que estão de luto em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, sobre a cabeça o óleo da alegria em vez de lágrimas, um manto de louvor em vez de espírito triste e abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, as árvores que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. Tem motivo, tem propósito, tem razão, desde que
entreguemos verdadeiramente a nossa vida a Ele. É tempo de entregar, enquanto ainda há tempo para se amar. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.